Começando a gravação aqui, nesse vídeo, né, nessa aula que hoje a gente vai fazer, o que a gente vai proceder? Na aula passada a gente viu lá sobre sockets, né? Que é um método de comunicação entre processos e através da passagem de mensagens e parâmetros ali, onde um software vai conseguir conversar com o outro. A ideia da aula de hoje é o quê? A gente fazer uma pequena aplicação em Python, dentro de uma IDE, onde vai rodar dois processos simultaneamente, e esses processos a gente vai conseguir comunicar um processo com o outro e vai conseguir ver ali um trocando mensagem com o outro. Um processo faz uma parte da tarefa, outro processo faz outra parte da tarefa, e os dois programas funcionam de maneira independente. Beleza, para a gente começar a programar em Python, a gente vai precisar de um compilador. Vai precisar de um ambiente de desenvolvimento desse código, de uma IDE. A ideia que a gente vai usar é o VS Code. VS Code no Google, já vai achar o Visual Studio Code. Vamos baixar ele. Então, vem aqui o Windows, Download. Oi? Sim, eu posto lá todo o vídeo para vocês, tudo direitinho. O vídeo fica não listado, né? Com link vocês acessam. Vou colocar no YouTube para vocês. Então, estou baixando aqui o VS Code, a versão Windows. Opa, terminou de baixar. Agora vai baixar aqui no instantinho. Nossa, tá dando 2 horas aqui. Vou até pausar o vídeo aqui, ver se acha uma outra referência. Tananã. Sim, controle distribuído. Temas digitais de controle distribuído. Vou fazer um teste da internet aqui. Eu entendi, mas Eu trouxe bagagem. Trabalho com TI desde os 15, então tem uma jornadinha aí nas costas. Rapaz. Pronto. Enquanto tá baixando aqui, eu vou mostrar para vocês 2 códigos aqui de comunicação usando socket em Python. Em uma aba eu tenho aqui aberto o cliente, em outra aba eu tenho aberto aqui o servidor. Eu vou começar explicando o servidor e depois vou mostrar como é que o cliente se conecta a esse servidor, beleza? Então aqui, deixa eu ver se está gravando direitinho. Tá. A primeira parte, eu vou fazer um import do socket. É como se fosse lá no Arduino, que a gente já está acostumado a importar as bibliotecas, o include, né, que eu vou fazer o include, a biblioteca que eu queria usar, ou no microcontrolador de vocês, o MPLABX que usou lá, do PIX8F4520, vocês importavam as bibliotecas no começo. Aqui eu também vou importar a biblioteca. Eu estou importando qual? A do socket e a do JSON. Quando a gente for trabalhar com o JSON, eu paro um pouquinho aqui e explico para vocês o JSON. Então, lembrando que eu tenho lá o host. O host, aqui o exemplo do código que eu peguei é um código meu antigo. A máquina que eu estava usando, eu tinha um host 192.168.1.200. Era a máquina no qual eu fiz esse programa rodar, estava usando esse host. Se eu fosse olhar aqui nesse meu computador agora, aperto Windows mais o R, escrevo cmd e abro essa telinha preta. Aqui escrevo ipconfig e dou Enter. Eu vou procurar minha placa de rede aqui que eu estou conectado. Agora, no momento, eu estou conectado na rede sem fio Wi-Fi.
E qual é o meu endereço IPv4? 192.169.41.99. Então, se eu fosse rodar esse código aqui agora, eu colocaria qual IP? Esse daqui, 192.169.41.99, porque meu computador, nesse momento, está com esse IP. Quando eu fiz esse código, estava com o IP 192.168.1.200. Beleza, do servidor. Qual porta? Lembra que eu expliquei que para fazer uma comunicação por socket eu precisava do IP e da porta para fazer essa comunicação? Tinha que ser uma porta alta, que as portas baixas são reservadas por sistema. Então, que eu defini arbitrariamente a 50.000. Eu poderia definir uma outra 50.000 e alguma coisa, 60.000 alguma coisa. Mas eu escolhi as 50.000 para poder usar. Beleza. Então, essa é a primeira parte, importar a biblioteca, definir o endereço de host e qual porta eu quero utilizar. Continuando o código, eu tenho o quê? Eu estou criando um objeto com o nome de S, que vai receber um socket, instanciando o objeto socket por conexão socket string. A socket string vai ser uma comunicação TCP. Lembra do TCP e a UDP? A TCP eu garanto o envio e recebimento. A UDP não. E a comunicação em socket TCP, eu preciso fazer uma conexão e depois encerrar essa conexão. A conexão tem início e fim. Já o UDP, ela é assíncrona. Então, nós estamos falando aqui da comunicação via TCP. Então, eu vou executar essa linha de código aqui. Todos os códigos eu posso... Vou passar o vídeo para vocês, está bem explicadinho, está bem claro, vocês conseguem ter esse código ali facilmente. Então, depois que instanciei um objeto do tipo S, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o bind. O bind é aquela parte lá no slide, lá bonitinho, que eu fazia o quê? Eu estava instanciando aquela função e startando o serviço usando socket. Então, quando eu faço s.bind, aqui na linha de cima eu criei o S, que era o objeto do tipo socket, e aqui embaixo já tem um objeto criado, eu estou colocando s.bind, ou seja, o objeto socket que eu criei em cima, eu estou fazendo um bind nele. Estou startando meu socket para rodar. Então, ele está startando onde? Dentro do host e dentro da porta. Eu defini aqui em cima. Olha só, host é meu endereço de IP, minha porta, 50.000. Eu poderia escrever isso aqui dentro? Poderia, mas fica mais bem organizado eu criar uma variável aqui em cima, armazenar o dado dentro dela, e sim, ali no meio do código, ela vai ser utilizada. Então, beleza. Criei o S, o objeto, instanciei o bind, agora eu vou começar meu listen. O que esse listen está fazendo? Ele vai começar a monitorar o IP e a porta, aguardando ali as minhas conexões. Lembra aquele passo a passo lá do slide? Então, importei, configurei, iniciei o objeto, instanciei o objeto e agora s.listen, estou aguardando conexões. Olha só, aqui para baixo eu coloco um comando chamado whileTrue. O que esse whileTrue está fazendo? Ele vai ficar repetindo todo esse bloco de código aqui infinitamente. Então ele vai rodar 1, 2, 3, 10, 200, 1000 vezes. Até que aconteça um erro ou eu mande sair. Ele vai entrar em loop, um loop eterno. Porque o while é um comando de enquanto. O enquanto verdadeiro for verdadeiro, ou seja, vai ser eterno e vai rodar. A mesma coisa lá do microcontrolador, vocês usaram o while 1, lembra? O while 1 sempre vai ser 1, e 1 na verdade nada mais é que um true, é a mesma coisa do que está aqui. Diferença de Python para vocês estavam acostumados lá com uma linguagem muito parecida com C. No C, aqui no while eu teria abrindo e fechando chaves, lembra? Abre, fecha chave, roda o código dentro das chaves, tudo direitinho. No Python, olha só, eu não tenho chaves usando aqui nesse while. O que determina o que está dentro do while? A indentação. O que é indentação? Os recuos que eu tenho no meu texto. Olha só, começando import. Import, host, porta, S, while. Concorda comigo que está tudo indentado, na mesma indentação? Está todo mundo alinhado verticalmente? Vou pegar uma régua, está tudo na mesma linha? Concorda comigo? Na vertical? Olha só, aí eu tenho while true. Depois de while true, eu tenho um recuo à direita, tem um tab. Eu tenho uma tabulação para a direita. Ou seja, tudo que tiver dentro dessa tabulação
para baixo está dentro do meu while, até aqui embaixo. Então, tudo isso daqui é como se tivesse uma chave abrindo aqui e fechando ela aqui embaixo. Porque está tudo identado dentro do while. Esse é um problema que eu tive a primeira vez que eu usei Python. Eu peguei um código pronto, tive que tratar um código pronto em Python. E mexia, dava erro para o lado do vento, não sabia o que estava dando tanto erro. Eu não tinha entendido essa questão da indentação do Python. Então, o que eu coloco, esses tabs aqui, não é só organização. Olha só. Enquanto true for true, eu vou imprimir na tela, aguardando conexão. Eu dei um listing em cima, estou aguardando as conexões. E ainda escrevi, estou aguardando conexão. E ali vai ficar aguardando conexão eterno. Até alguém se comunicar. Olha só, S deu um accept. Então, meu objeto S de socket que eu criei ali em cima, aceitou uma conexão que em algum momento veio de algum cliente. Isso daqui, ele está rodando, e aqui ele ficou esperando, aguardando conexão, e ó, esperou horas, dias, meses, até algum cliente tentar se conectar. Quando o cliente tentar se conectar, ele vai dar um accept, ele vai aceitar a conexão. Ele aceitou a conexão, depois que ele aceitou, eu vou colocar aqui um print, conectado em, e o endereço de quem se comunicou. Ou seja, eu vou saber o IP de quem fez a conexão ali de entrada dentro do meu servidor. Lembra que eu tenho servidor e cliente? Todo mundo sabe o que é servidor e cliente, correto? Não tem nada de novo para ninguém essas palavras servidores e clientes. Esse é o servidor. Então o servidor fica aguardando a conexão de um cliente. Quando o cliente se conectar, vai aparecer o print aqui na tela. Conectado em o IP do cara que conectou dentro do meu servidor. Então depois que ele conectou, olha só, um outro while. Enquanto true for verdade, o que ele vai fazer? Olha só a indentação. Viu que está mais à direita de novo? Eu tenho um outro tab aqui embaixo, não está aqui na linha de baixo, está tabulado aqui para a direita. Ou seja, todo esse bloco de texto aqui está dentro do while. Essa, a direita, sim, tudo para a direita vai estar dentro daquele while. Essa linha para a esquerda aqui, essa linha para a esquerda está fora do meu while. Desse while aqui de baixo. Porque olha só, vou ficar com o mouse parado e vou descer o scroll. Olha só, está na mesma linha vertical. Ou seja, eu não estou dentro do while, estou depois do while. Então é como se eu abrisse uma chave aqui e fechasse ela exatamente aqui. Por causa da indentação. Beleza. O que ele fez? Importei o objeto, configurei, instanciei, estou aguardando conexão, alguém conectou no meu objeto. Feita a conexão, o que ele vai fazer? Data vai receber toda a comunicação num pacote de 1024 bytes e vai armazenar dentro de data. Então, toda o data é o que vai receber da conexão. Se eu não tenho nada em data, ele vai fechar a conexão. Se ele tiver dado em data, ele vai terminar de receber. Quando não tiver mais nada, ele encerra a conexão. Tranquilo? Data. O que data vai fazer? Data agora, então aqui ele ficou aguardando todo o pacote recebendo mensagens, certo? Recebeu, tudo tinha para receber. Depois que terminou de receber, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela mensagem que veio e vai decodificar ela, porque nós estamos usando agora uma mensagem recebida em JSON. Eu falei com vocês na aula passada que explicar que era um JSON, chegou a grande hora. Vou aberto aqui um tutorialzinho de JSON, e aqui ele mostra um exemplo de um dado em JSON. Olha só. Qual que é a ideia do JSON? Vocês já viram comunicação via protocolo Modbus? Você recebe, é uma mensagem, um texto, é como se fosse um Excel aqui. Mas é uma representação bem no Paint mesmo, bem visual. Eu recebia uma mensagem, e os 3 primeiros bits aqui
seria a palavra de controle, que tem um tamanho definido, né, de 3 bits. 1, 2, 3. Aí depois esse daqui, vou colocar essa barrinha para a esquerda, é minha palavra de comando, certo? E vamos supor aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 bits. Endereço. Aí depois eu vou ter aqui 8 bits de dados. E aqui no final, supondo aqui só aleatoriamente, esquece a questão de regra, etc. Eu vou ter 2 xzinhos aqui, que é só verificação de integridade. 2 bits. Mais ou menos isso um protocolo Modbus, correto? Eu tenho uma mensagem com tamanho estabelecido, fixo, travado. Se eu quiser mandar 10 bits de dado Modbus, eu consigo? 15 bits, 20 bits? Eu vou precisar de outro, e outro, e outro. É complicado de tratar, certo? Pensa, softwares modernos de comunicação. Eu estou falando de, sei lá, um WhatsApp. Eu quero mandar fotos, vídeos, áudios. Eu quero mandar arquivo, tudo é tamanho, tudo que é jeito. Tranquilo? Texto. Imagina eu mandar esses arquivos com uma estrutura tão travada de comunicação. Então vai ficar difícil de trocar mensagem com uma estrutura tão travada. Porque eu tenho que saber exatamente que dado que eu estou mandando, qual o tamanho do dado, qual o formato do dado. Todas as informações eu preciso ter antes de fazer trafegar essa informação. Com JSON, ele facilita essa transferência, essa comunicação de dados. Eu consigo mandar mais de um dado por vez, independente do tamanho dele. Eu tenho uma flexibilidade muito maior desses dados. Então vamos lá. Voltando aqui no JSON. Se eu quiser passar, por exemplo, uma variável ano, que tem um número inteiro, qual que é a minha estrutura em JSON? Abre aspas, o nome da variável, fecha aspas, 2 pontos e o dado que eu quero. Então, é variável, 2 pontos e o dado. Aqui eu estou mandando um inteiro. Se eu quiser, por exemplo, passar um número real, a mesma coisa. Aspas, 2 pontos, aspas, variável, fecha aspas, 2 pontos e o número real que eu estou querendo passar, 1 ponto alguma coisa. A string, mesma coisa. Aspas, variável, 2 pontos. Aí, aspas, variável, aspas, 2 pontos, né? Abre e fecha aspas. E entre aquelas aspinhas, eu vou passar o quê? A variável que eu quero passar. A string que eu quero passar. O número negativo, a mesma coisa que o inteiro. Só que eu troco o tracinho. Tá vendo que a estrutura é igual para todo mundo? Então, eu estou passando isso aqui é só uma variável. E se eu quiser passar mais de um tipo de variáveis? Eu posso usar arrays, posso usar matrizes. Ou então, eu posso passar, aí que está a grande questão do JSON, que facilita muito a comunicação. Eu posso passar objetos. Quando eu uso objeto no JSON para passar uma informação, eu não estou passando mais só uma variável. Eu estou passando várias variáveis em uma mensagem só. Olha esse exemplo aqui. Eu abro aqui a minha chave, coloco a minha primeira variável, aspas, variável, fecha aspas, 2 pontos, e o texto que eu estou passando, aspas, JSON versus XML. É só um texto qualquer. Fecha aspas, vírgula. Aí depois vou passar outra variável, resumo, entre aspas, 2 pontos, e qual o texto do resumo? O duelo de 2 modelos de representação de informações. Fecha aspas, vírgula. E ano? Aspas, ano, fecha aspas, 2 pontos, 2012. E assim vai para qualquer coisa que eu quisesse passar. O que acontece? Quando eu mando um JSON para um camarada lá do outro lado, ele vai receber o JSON. Ele sabe que está chegando o JSON. Então ele consegue separar todas essas informações em variáveis diferentes. Então não é igual um protocolo de comunicação de palavra fechada que tem o comecinho, o endereço e tantos bits para a informação e fechar com verificação de
de integridade? Eu vou ter o quê? Um objeto que eu posso passar uma quantidade muito grande de dados ali dentro. Então eu passo várias variáveis, é como se fosse uma comunicação de processo industrial. Eu quero o meu sensor, tem um sensor de temperatura, vazão, pressão, faz tudo meu sensor. Eu posso passar tudo de uma vez, via JSON. Tem algum protocolo de comunicação industrial que faz algo parecido? Já ouviram falar de algo assim na indústria? Eu passo várias informações numa mensagem? IO-Link? Já ouviu falar de IO-Link? Basicamente isso aqui. Vamos olhar aqui, só para te curiosidade. Vamos ver se eu estou falando besteira. IO-Link. Exemplo. Aqui. O que ele fala aqui? Tananã. Dá um exemplo de estrutura do código dele. Né? Código, configuração. Usou JSON no link? Aí pronto. Eu queria dar um exemplo. O cara já tacou na IO-Link com JSON e já trabalhou em cima, não foi? Olha só que beleza. Pronto, provou. Quando a gente pega aqui uma imagem de uma interface de configuração de parâmetros de IO-Link, eu tenho lá diversos parâmetros e os dados de parâmetros. Nada mais é do que são várias variáveis que eu mando dentro de um objeto e cada variável tem uma informação. Então, quem recebe do outro lado, ele consegue manipular muito mais fácil essa informação. Ele não precisa ficar lá escovando o bit, digamos assim. Então, voltando aqui no nosso JSON, então eu consigo passar várias mensagens dentro de um objeto só e tratar isso de uma maneira independente. Então, voltando ao nosso código. Abrir aqui. Tá lá na outra tela. Então, beleza. Então, olha só. O data, ele estava recebendo um JSON. Lembra que eu falei que recebia um JSON? Olha só, o JSON que ele está recebendo, ele tem 3 campos. Tanto nome, tanto o cargo, quanto salário. Data recebeu o arquivo inteiro. Lembra a comunicação? Data aqui em cima recebeu todos os dados da conexão. Ele pegou o data, chamou a função JSON que eu importei lá em cima, JSON, e estou fazendo o que aqui dentro dela? Estou decodificando. Então ele está carregando um JSON, estou decodificando esse cara. O que eu dou de decodificar? Pega essa informação, é um blocão de um monte de 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Faz isso virar minhas variáveis. E olha só, data, dentro de data, ele vai pegar o campo nome, então data.get está pegando o nome e armazenando dentro de nome, data.get cargo está armazenando dentro de cargo e data.get está pegando o campo salário e armazenando dentro do salário. Vai tratar esse dado, daqui a pouquinho eu entro nesse detalhe do código, então ele recebeu uma mensagem, separou as variáveis da mensagem e no final ele retorna para o cliente a mensagem que eu quero. Lembra do send all, que o socket vai lá, o servidor recebe uma informação, processa a informação e depois devolve para o cliente a resposta? A resposta vem aqui embaixo, send all. Meu intuito nesse código aqui agora não é explicar o que esse código está fazendo, e sim a estrutura do socket. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que está aqui dentro. Eu estou só explicando o que? Para rodar um socket eu preciso importar a biblioteca, configurar o IP e a porta
do meu servidor, criar um objeto do tipo socket, aqui eu dei o nome de S, dar um bind nesse objeto com o host e a porta que foi criada e começar o listen. Depois que eu comecei o listen, eu vou receber as informações. Então eu faço aqui um aguardando conexão e aceito as conexões. Mostro que estou conectado e recebo todo o pacote de informação. Recebi o pacote de informação, vou começar a tratar esse pacote. Era um JSON que eu recebi, separei ele dentro dos campos do que eu recebi dentro do JSON, daqui a pouquinho a gente entra nesse detalhe. Tratei esses dados, depois que tratei, eu devolvo para o meu cliente meus dados já tratados. Devolvo como? Um send all. Estou devolvendo para o meu cliente. Então esse aqui é o papel do servidor, que é iniciar um serviço, receber uma informação, tratar a informação e devolver para o cliente. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui no código do cliente. O que o cliente aqui faz? Ele importa o socket, importa o JSON também, que ele vai mandar os dados via JSON. Vai se conectar a quem? Ao meu host, ao meu servidor. Está o endereço que foi definido lá dentro. Qual porta que o servidor definiu? Porta 50.000. Aí que ele começa. While true, estou começando o código e vou criar uma lista. Esta lista é aqui que eu vou explicar agora o que esse código está fazendo. Esse código, eu usava uma função que, de um lado, o cliente recebia o nome do funcionário, o cargo do funcionário e o salário dessa pessoa. Então, eu tinha que mandar uma mensagem para o servidor, falar, servidor, o Flávio está ganhando R$1.000 por mês, ele é programador, ajusta o salário dele. Aí, lá dentro do servidor, ele via qual era meu cargo, tratava essa informação e me devolvia o novo salário. Então, eu tenho um serviço de servidor que vai tratar o salário dos funcionários. Se tiver aumento, lá no servidor eu defino. Então, pensa, eu tenho uma multinacional, tenho funcionários no mundo inteiro. Eu não quero falar para as pessoas a regra de cada salário, quanto cada pessoa vai estar ganhando. As folhas de pagamento vão dar as informações. O Joãozinho é programador, ele ganha 1.000, vai ganhar quanto agora? 1.200. Beleza. O Pedrinho, ele é digitador. Ele ganhava 500, agora vai ganhar quanto? 1.000. Ah, beleza. Então ele sabe os salários que cada um vai ganhar, mas ele não tem acesso à regra. Qual que é a graça do servidor? O cliente não sabe qual que é a regra. Ele não sabe o que está acontecendo. É o que acontece muito em uma comunicação em serviço distribuído. Você manda o dado, ele volta tratado, mas você não sabe o que aconteceu. CLP tem muito disso. Onde que a gente vê muito isso em CLP? Blocos fechados. Um bloco fechado, ele tem uma entrada, vai ter uma saída. O que ele processa ali dentro está protegido por senha. Você não consegue abrir, você não consegue ver. Seria mais ou menos aqui uma ideia de um servidor. Eu mando uma mensagem para ele, ele processa e me devolve. O que ele fez com a minha mensagem, eu não sei o que aconteceu. Só sei que foi e voltou. Beleza. Então lá dentro do Python. Aí eu começo aquele código bem bestinho em Python, bem simplesinho, bem trivial. Print. Digite o nome do funcionário. Vou gravar dentro da variável funcionário, dentro da variável nome, o dado recebido. Esse input abre e fecha aspas, parênteses, o que ele faz? É meu scanf lá do C. Para quem programou em C, nada mais é que um scanf. Aí depois, print. Digite o cargo do funcionário. Cargo vai receber quem? O que eu digitar no meu teclado. Novamente, print. Digite o salário do funcionário. Aí que eu vou colocar lá R$1.000, R$2.000, etc. Olha só, o lista, ele vai receber o quê? Um dump de um JSON. O que é esse dump? Monta o JSON para mim. Monta a estrutura de dados do JSON. E como que eu faço isso? Olha só, abre chave, abre aspas, variável, fecha aspas, 2 pontos, e a variável que eu criei ali em cima. Vírgula, abre aspas, variável que eu estou mandando, fecha aspas, 2 pontos, e a variável que eu coloquei ali em cima. O professor estava usando variável, por quê? E lá no que eu aprendi no texto, agora há pouco,
era variável. Cadê? Eu perdi? Tá mostrando? Acho que era isso aqui. Esse daqui. Lá a gente estava pegando exemplos das informações. Era variável, 2 pontos e a informação. É a mesma coisa que eu tenho aqui no nosso código. Aspas, a variável, aspas, 2 pontos, a informação que eu quero. Só que aqui já está uma variável que ela recebeu ali em cima no meu código. Então, aqui eu montei meu JSON. O que eu vou fazer para baixo? Chamar o objeto S do tipo socket. Aí agora, ele não faz um listen, ele vai se conectar ao servidor. Quando era o servidor, ele fazia um listen. Ele fazia um bind e um listen. Aqui eu não faço bind e listen. Aqui, como é um cliente, o cliente se conecta. Então, o cliente vai se conectar ao servidor e depois vai enviar os dados lá para o meu servidor. Então, ele enviou os dados para o meu servidor. Depois que ele enviou os dados, ele vai aguardar receber a resposta do servidor. Então, aqui quando ele faz esse send all aqui, está entrando onde lá no meu servidor? Está entrando aqui, ó. Accept. Então, o dado sai daqui do meu cliente e vai para o meu servidor, conecta e manda. Entra onde meu servidor? No accept e recebe dado. Então, o dado sai do cliente e vai lá para dentro do servidor. Chegou aqui dentro, foi processado e depois vai voltar para o meu cliente. O dado já tratado. Então, vamos fazer o caminho dos dados. A gente entendeu que o cliente recebeu o nome do funcionário, recebeu o cargo e recebeu o salário, correto? Pegou essas três informações, colocou dentro de JSON, criou o objeto em socket e mandou lá para o meu servidor. Servidor, pega esse objeto aqui, ó, tem o nome do cara, o cargo dele e o salário dele. Eu vou esperar você me responder. Aí o servidor, deixa comigo, manda para mim. O servidor recebeu a mensagem, aliás, o servidor recebeu a conexão, recebeu a mensagem e agora vai tratar. Chegou os 3 campos lá do cara, nome, cargo e salário. Olha só, ele está pegando cada um desses 3 campos e salvando dentro do seu código. Eu pedi para aparecer só para eu poder debugar, para poder enxergar o que ele estava recebendo. Antes, só para ver se o código está rodando direitinho, para ver se está dando algum problema. Isso foi um debug. Isso daqui precisa? Não. Eu usei só para testar no meu código. Aí veio aqui. Então o servidor recebeu as mensagens, nome, cargo e salário, e fez lá. Se o cargo recebido for igual ao operador, ele vai pegar o salário, multiplicar por 1.2 e salvar dentro do novo salário. Professor, tem um campo aí chamado float. Por quê? Quando ele recebe o dado lá do JSON, normalmente ele converte para texto, essas informações. Eu preciso fazer ele voltar para uma variável do tipo real. Então, eu vou ter um float ali. Eu estou pegando o salário do cara, vai ser do tipo float, que lá no CLP a gente chama de real, e vou multiplicar para 1.2. Estou fazendo um ajuste do salário desse cara e estou salvando o salário dele. Então, se ele for operador, o salário dele aumenta 1.2. Se ele for um programador, ele vai fazer o quê? Pegar o salário desse cara e multiplicar por 1.18. Ou seja, se o cara for programador, vai ter 18% de aumento. Se o cara for operador, ele vai ter 20% de aumento. Então o operador está tendo um aumento de salário maior que o programador. Feito isso, aplicou os novos salários, agora ele está devolvendo lá para o cliente. O cliente, pega aí de volta tanto o nome, quanto o cargo, quanto o salário desse cara. Está devolvendo tudo para o cliente e está voltando dentro do send all. Quando ele volta dentro do send all, ele vem aqui volta aqui para o meu cliente, ele vai receber novamente essas informações, gravar
dentro de novas variáveis, nome R, nome recebido, cargo recebido e salário recebido. Feito isso, ele vai imprimir na tela. Print. O nome do funcionário, cargo e salário reajustado. E vai dar 3 prints ali, falando os 3 novos salários. E vai encerrar a conexão. Então, olha a viagem que foi. O cliente pede para a pessoa nome, cargo e salário. A pessoa digita em um programa. O cliente manda tudo isso para dentro do servidor. Aqui, ó, manda tudo lá para o servidor. Vai, servidor, toma os dados. O servidor recebe todos os dados. Processa, aumenta salário, diminui salário, compara as regras, depois devolve para o cliente. O cliente pega aí de volta os dados tratados. E o cliente agora recebe os dados tratados. Data receive, está recebendo de volta o servidor. Também, mesmo tamanho. Recebe todas as informações e no final exibe na tela o que recebeu. Parece ser complicado, mas tenho fé em vocês, vocês vão conseguir tirar de letra. Vamos ver se agora terminou de baixar. Olha, VS Code terminou de baixar. Finalmente, instalou? Não, mas instalou. Bom que eu expliquei os códigos quando a gente espera. Agora eu vou explicar como que instala o VS Code. Se vocês já tiverem, beleza, eu não tenho. Abri o instalador, vou concordar com tudo que me aparecer. Avança, 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 avança. Vou deixar instalar. Então já temos 2 códigos, tanto cliente quanto servidor. Agora vou instalar o VS Code e configurar o VS Code. Meu VS Code aqui ele abriu. Tá tudo certo? O que eu preciso fazer? A primeira coisa no VS Code, eu preciso instalar a biblioteca do Python para eu poder programar em Python do VS Code. O VS Code programa em diversas línguas, mas você precisa instalar essas línguas dentro do VS Code, porque senão o cara ia vir com tamanho imenso. Então ele vem pequenininho e você escolhe a linguagem que você quer instalar. Então eu venho aqui embaixo em extensões e vou buscar por Python. Então ele apareceu aqui, ó, instalador do Python. Clico para instalar. Ali apareceu instalando aqui para mim. Meu Python está instalando. Você for lá em extensões, mandou buscar Python. Python. Aqui ó, na tela, projetado. Ó. Ele estava escrevendo assim, ó, quer ver? Então, continuando aqui a explicação. Instalamos o VS Code, instalamos o Python. O Python está instalado. O que eu vou fazer aqui agora? File, novo arquivo. Eu vou dar um nome de... já tem ó, test file e Python file. Eu quero um Python file. Aqui, ó, file, new file, novo arquivo, né? Quando você clicar em novo arquivo, vai aparecer. Tem test file e Python file. Vou colocar aqui agora. Exemplo. É uma ideia. Python file. Então, beleza. Eu vou pegar aqui meu código do meu cliente e vou salvar aqui dentro. Cadê? O cliente está nesse outro navegador. Esse é o cliente. Vou copiar ele. Não, primeiro o servidor. Vamos botar o servidor para rodar primeiro. Vou copiar ele aqui e vou colar ele lá dentro do meu Python file. Então está aqui dentro salvo
Bonitinho. Já já eu mando, só um minutinho. Aqui. Ele está um endereço 192.168.1.200. Eu posso vir aqui e colocar 127.0.0.1, que é meu local host. Qualquer computador que você usar que use o Windows, suposto que o Windows Linux, colocar 127.0.0.1, esse endereço é o IP da sua própria placa. É seu próprio IP. Então, ou você vai lá no CMD o seu endereço de IP, ou pegar um 127.0.0.1, é seu próprio servidor local. Ok? Ou localhost. Então, fiz isso daqui. O código está tudo certo. Deixa eu só lembrar onde que eu coloco isso aqui para executar. Deve ser aqui em cima, no maisinho. Run Python File. Ah, falou que não está instalado, não está selecionado o interpretador, pediu para selecionar. Cliquei para selecionar. Falou que o Python não está instalado, pediu para instalar mais coisa. Beleza. Estou só seguindo aqui tudo que ele está pedindo. Então pediu o interpretador. Ah, tem que instalar o Python no computador. Vamos instalar também. Quando eu mandei rodar, ele apareceu embaixo falando que não tinha interpretador. Aí você clica no interpretador e manda instalar o interpretador. É só seguir os cliques, está gravado. Meu Deus. Ó, o Python instalou rapidinho. Acho que terminou de instalar. Vamos dar play aqui de novo nele. Mandar selecionar o interpretador. Ó, agora apareceu aqui, ó, o interpretador. Ó, eu venho aqui embaixo, selecionar o interpretador. Agora apareceu como eu instalei qual interpretador que eu quero. Então tá selecionado o interpretador e vou mandar dar um play no meu código. Então eu vou escolher um lugar para salvar. Vou salvar dentro dos meus documentos. Vou criar uma pastinha aqui. Sistemas distribuídos. Dist. Sistema distribuído abreviado. E vou salvar aqui dentro. Com qual nome? Servidor, exercício, servidor exemplo. Então, beleza. Salvei um arquivo com o nome servidor exemplo, que é o arquivo do meu servidor. Dei play no meu servidor, olha só, já apareceu aqui embaixo. Windows+, aguardando conexão. Então, meu servidor está rodando, está aguardando alguém conectar nele. Bonitinho. Vamos ver se dá para rodar outro arquivo em simultâneo. File, new file, um Python file, abriu aqui do lado. E esse cara aqui, eu vou colocar agora o meu cliente. É o código do cliente. Copiei todo o código do cliente. Opa. É que não tem esse negócio aqui em cima para clicar e copiar, sabe? Se tivesse, facilitava. Não, tem aqui, ó, para você copiar tudo tá no texto. O código, tem aqui. Então, beleza. Olha só, o meu cliente, eu preciso fazer mais uma coisa. Eu preciso agora alterar o endereço do meu servidor. Qual que é o endereço do meu servidor? 127.0.0.1. Então, aqui dentro eu vou colocar 127.0.0.1. Beleza. Tirar o zoom, mandar rodar ele aqui. Ele vai pedir para salvar, eu vou colocar cliente, underline, exemplo. O nome do meu programa. Boa? Então vamos ver. Mandar rodar agora, ver se vai rodar.
Eu acho que ele rodou, só que eu não sei onde é que ele tá. Switch terminal. Então o terminal tá aqui, deixa eu rodar esse cara. Ah, será que eu vou ter que... Eu acho que vou ter que abrir dois VS Code. Um para o servidor e outro para o cliente. Isso. Ó, então, eu vou deixar o servidor aqui rodando. Vou dar um play nele. Está rodando lá embaixo, aguardando conexão. No outro VS Code, eu vou abrir file, open file. Eu vou abrir o cliente que eu já fiz. Então, documentos. Nome, qual que foi a pasta que eu dei o nome para ela? Ela deve estar em outra pasta aqui. Deixa eu ver que pasta que tá. Agora onde eu salvei? Não, não, aqui onde está. Aqui, ó. Ah, tá. Boa. Bem observado. O olho de vocês está bom, hein? Aqui embaixo, né? Então, beleza. O outro Python, então file, open file. Vou abrir aquela pastinha. Não deu caminho válido. Ah, tá. Agora achei. Cliente exemplo. Quero abrir esse arquivo. Então, beleza. Então, deixa eu ver se dá para dar um play. Ó, digite o nome do funcionário. Então, vou deixar aqui, ó. Do lado esquerdo, o cliente. E do lado direito, o servidor. Dá um zoom aqui para enxergar. Windows+, ó. O cliente está aqui. Digite o nome do funcionário. E aqui da direita, o servidor está guardando conexão. Lembra lá no código, aqui do cliente? A hora que eu estou digitando o nome do funcionário, não conectou ainda. Estou só pegando os dados. E não fez a conexão. Então, por isso que está só perguntando o nome do funcionário. Qual é o nome do funcionário? Flávio. Digite o cargo do funcionário. Programador. Qual o salário do Flávio? R$ 1.000. Deu algum erro? Foi forçado o cancelamento de uma conexão. Ele aceitou a conexão e encerrou. Vou tentar de novo. Será que atualizou a biblioteca e não vi? Flávio. Opa. Mas foi agora. Ah, daquelas roda, para, ele perdeu a comunicação. Então vamos parar aqui e vamos fazer de novo. Ó, para zerar. Vou dar um play. O servidor. Vou fechar o compilador e vou dar play nele de novo. Como é que encerra esse cara aqui mesmo? Lixo. Aí beleza, apertei no lixo, apaguei. Tá rodando, tá guardando conexão ao servidor. Vamos fazer a mesma coisa para o cliente. Rodar de novo. Qual o nome do funcionário? Pedro. Qual que é o cargo dele? Operador. Qual o salário desse cara? 10.000. Olha só. A hora que eu apertei salário 10.000, ele já entrou em contato com o servidor. O servidor já apareceu aqui aqueles prints, lembra que eu falei? De teste. Apareceu aqui, ó, conectado em qual que o IP conectou e qual foi a porta de origem. Rodou o código,
aumentou o salário de 10 mil para 12 mil e devolveu para o cliente. Quando devolveu para o cliente, ele recebeu o novo salário e apareceu a mensagem. O nome do funcionário, cargo e salário reajustados são Pedro, operador, 12 mil. E como está dentro daquele while, voltou tudo para o começo de novo. Digite o nome do funcionário, vai ficar repetindo isso infinitamente. E o servidor continua aguardando conexões. Então agora eu posso colocar Lucas. Qual que é o cargo dele? Vamos colocar um que não dá certo. Vamos ver o que vai acontecer. Badeco. Vocês querem Badeco? Quando o Badeco ganha? 50 mil. Ó, o Badeco foi ganhando 50 mil e voltou ganhando 50 mil. Por quê? Ele não é nem operador e nem programador. Ele não é nenhuma das duas classes que vai ter reajuste de salário. Se lascou, continuou ganhando só 50 mil, coitado. Agora vamos pegar o Afonso. Tranquilo? Entenderam aqui o código como é que funciona? Como é que importa aqui dentro do Visual Studio? Mando. Parece um pouco complicado, mas é porque tem um tempinho que vocês não trabalham com texto estruturado, tem um tempinho que vocês não mexem, e a gente está mexendo num nível de sofisticação um pouco mais elevado. A gente está com comunicação já, processos com processos. Não, C com certeza é mais difícil. Python é bem simplificado. Mas é que a hora que vocês pegar, sentar, tentar entender direitinho, sai um pouco mais fácil. Então é isso, vou encerrar a gravação aqui só para fechar o vídeo.